estamos louvando a Deus, glorificando a Ele. É um privilégio, gente. O primeiro dia da semana, vou dizer que até que o Senhor nos ajudou, vencemos mais uma semana, debaixo de muita dificuldade, de muitas coisas que aconteceram, mas estamos aqui. Tudo que aconteceu durante a semana só serviu para nos fortalecer. Lembra de um ditado que quando a gente é criança, né, as coisas que a gente estava comendo caíam no chão, a gente pegava e falava assim, no mapa e engorda. É mais ou menos isso, né? Quando nós passamos algumas dificuldades, se você não morreu, serviu para fortalecer o seu espírito. Então nós glorificamos a Deus porque nós estamos aqui, por sermos privilegiados no primeiro dia da semana, entregando a Deus. Poderíamos estar em nossa casa, deitado, porque domingo as pessoas tinham para descansar, mas nós sabemos que domingo, não só domingo, né? É o dia do Senhor e nós escolhemos e o Senhor preparou para nós. E foi tudo uma preparação. A bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus nos amparando, nos trouxe a este lugar para o Senhor falar conosco, para o Senhor nos fortalecer, para o Senhor nos continuar nos guiando, nos direcionando para a glória dele. Estou muito feliz por estar nessa casa. Já conheço há alguns anos a pastora Kelly, o pastor Mel. Já acompanho uma caminhada desse casal, irmãos. Por tudo que Deus está construindo na vida deles. E às vezes algumas coisas é necessário acontecer para Deus nos colocar dentro do plano dele, do propósito que Ele quer para a nossa vida. E é tão bom quando a gente entende que Deus tem propósito e quando nós nos posicionamos para que esse propósito aconteça. Porque Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com parceria. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores do reino. Então Deus pode fazer porque Ele é Senhor. Porque Ele sabe fazer. Porque todo o poder está na mão dele. Porque Ele é soberano. Mas Ele escolheu, foi uma escolha, uma soberania de Deus, trabalhando em parceria conosco. Então nós somos parceiros dessa obra de Deus, do reino de Deus, do reino invisível. A igreja que cresce de forma invisível, que os olhos humanos, que a ótica humana não pode ver. Então se sinta privilegiado por participar dessa grande construção de Deus, por participar dessa grande obra de Deus. Então essa obra é de Deus. Essa obra de Deus, e você faz parte dessa obra, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Todos os dias o Senhor vai acrescentando algo que Ele quer fazer na nossa vida. Paulo disse aos Filipenses que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então Deus começou uma boa obra na sua vida, na sua casa, e tudo aquilo que lhe pertence. Ele está aperfeiçoando. Você está passando pelo processo de aperfeiçoamento. O processo às vezes é feio, é dificultoso, mas é necessário para que um plano, para que um propósito maior de Deus se cumpra na nossa vida. Se cumpra toda obra que é começada. Parece assim, você já viu uma obra em construção, ou se você já passou por uma reforma na sua casa, fica tudo fora do lugar, fica tudo meio difícil de se locomover muitas vezes, dependendo do nível da reforma, e uma bagunça. Mas é necessário aquela bagunça para que as coisas vão se encaixando, para que a reforma vá caminhando. Então assim, gente, é a obra de Deus na nossa vida. Às vezes é alguns transtornos necessários para que o propósito de Deus se estabeleça e o nome dele seja glorificado e honrado através de nós. Porque o fim de tudo é o nome do Senhor ser glorificado. É o nome do Senhor ser honrado. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no livro de Atos, no capítulo 9, o verso 36 ao 42. É muito conhecido de nós, mas eu quero compartilhar com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 ao 42. Quem é que eu conheço, né? Eu vou ler aqui com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 36. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com elas, e quando chegou, o levaram ao quarto alto.
E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Amém? Glória a Deus. E foi isso quando encontrou Job, e muitos creram no Senhor. Até aqui, meus irmãos, graças a Deus, hein? Pessoal, o texto que nós acabamos de ler é uma história relativamente muito conhecida. Quem nunca ouviu falar de Dorcas, né? Quem nunca ouviu falar? Uma mulher que se chamava Tabita. Esses dois nomes, Tabita e Dorcas, era só por questão mesmo de trocadilho do grego e do aramaico, nada mais que isso, né? Mas o significado, o termo, o que significava o nome de Dorcas era gazela, que está associado à beleza e à agilidade. Naquela cultura, irmãos, era muito comum os filhos iam nascendo, e os pais iam colocando nomes que eles queriam que as características reverberassem na vida daquela criança. Isso para nós aqui não é cultural. Você colocar um nome da criança, porque você quer que as características daquele nome venham a reverberar na vida daquela criança. Não. Nós colocamos nome porque somos fãs de um tal de artista A, artista B. Na época de que o Tafarel, não sou muito fã de futebol, mas às vezes as coisas ficam tão assim naquela época. Hoje, mais ainda, devido às redes sociais, a informação, as informações são muitas, é uma enxurrada de informações, então não tem como você não saber. Então, na época, toda criança que passou aquela época, quando o Tafarel defendeu aquele pênalti decisivo para o Brasil naquela época, então colocava-se o nome do Tafarel, até o pinguim por nome do Tafarel. Na época de uma novela chamada Wanda, quantas Natachas? Não sei se vocês lembram, quantas Natachas, hein? E assim, a nossa não é cultural essa questão de colocar o nome, porque quer que se imprime as características. Então o pai escolheu o nome Dorcas, porque ela associava a gazela, as características da gazela, a beleza, a agilidade. Por isso que era colocado. Aí você vai lembrar de Jacó, você vai lembrar de alguns nomes da Bíblia, que Deus até mudou alguns nomes. Então a questão do nome para aquele povo era muito importante. Então nós não. Quando a minha filha nasceu, a Beatriz, eu coloquei Beatriz porque eu achava bonita. Beatriz. Aí depois eu fui ver o significado do nome. Aqui traz felicidade. E realmente, foi um momento de muita dificuldade. Ela trouxe felicidade para a minha casa, para os meus amigos. Aquele processo que eu passei, e ela realmente trouxe essa felicidade. Então nós não temos por hábito. Aí você vai editar, se você tem filhos, você nunca colocou o nome do seu filho por causa do significado do nome, porque esse nome ia trazer esse peso, essa característica. Não, mas para esse povo, nessa época, era muito importante. A Bíblia vai dizer, o texto, irmãos, vai dizer, a primeira coisa que o texto diz sobre Dorcas, que ela era uma discípula de Jesus. A primeira coisa. Tem algumas informações que eu quero passar para você. Então, a primeira coisa, a Bíblia diz que ela era discípula de Jesus. A primeira coisa. Então, olha a importância de você ser um discípulo, de você ser um seguidor de Cristo, de alguém que imita o seu mestre, de alguém que reproduz as obras que ele faz. Então, a primeira coisa que a Bíblia vai dizer que ela era uma discípula. Então, quando o pai dela coloca esse nome, o pai, eu vou usar o que os vasos falam, né? Estava profetizando sobre ela uma mulher ágil, uma mulher bela, uma mulher graciosa. E a Bíblia diz que essa mulher vivia numa cidade chamada Jope. E o contexto dessa cidade? Era uma cidade portuária. Os homens de lá viviam da pesca. Só que, amados, não era essa pesca que a gente, com todos esses aparatos que nós temos hoje, não. Era aquela pesca de jogar tarraxa mesmo. E eles viviam em alto mar. Era uma cidade muito pobre e uma cidade negligenciada pelos poderes políticos. Então era uma cidade que tinha muitas viúvas, porque esses homens iam para alto mar, a maioria perdia a vida ou abandonavam as suas famílias. E qual era o contexto das mulheres dessa época? Irmãos, não é como nós hoje, que trabalhamos, estudamos, né? A maioria de
nós temos nosso dinheiro, nosso cartão de crédito, tem o poder de compra, você compra o que você quiser, você parcela. Você não depende hoje financeiramente do seu marido. A maioria de nós vive, trabalha, estuda, congrega, e assim a gente vai vivendo, porque é o contexto que nós vivemos, é a vida que nós levamos. Mas antigamente não. Essas mulheres, dentro desse contexto, viviam, elas dependiam exclusivamente dos seus maridos. Eram abandonadas ou ficavam viúvas, elas não sabiam o que fazer. Elas não tinham para onde correr. Então o que elas faziam? Usavam o seu próprio corpo, se prostituíam para levar o sustento para sua casa. Dentro desse cenário de derrota, dentro desse cenário de tristeza, de angústia, dentro desse contexto desconstruído pelo pecado, surge em Dorcas, uma discípula de Jesus. Quando você olha para a vida de Dorcas, naquela época, o texto não está escrito, não, mas ao ler o texto ativamente, você vai perceber que ela era uma mulher de posses. Porque ela era uma mulher que ela tinha uma profissão. E ela pega os talentos que ela tem, ela pega aquilo que Deus deu a ela, e ela resolve servir aquelas mulheres. Ô gente, olha, nos dias de hoje, minha mãe tinha um ditado assim, eu entendo o que ela falava, pastora, eu entendo perfeitamente. Ela falava assim: minha filha, encosta em arvoredo, que tem frutos, que tem folhas, onde você possa aproveitar a sombra. Então a maioria de nós somos educados para estarmos com pessoas boas, para estarmos com pessoas que sabem melhor do que nós, para colarmos em pessoas inteligentes. Essa é a nossa educação, essa é a nossa cultura. Mas quando eu olho para esse contexto, quando eu olho para a vida de Dorcas, esta mulher que tinha uma profissão, ela tinha uma agulha, uma tesoura, ela tinha tecidos, ela resolve, através daquilo que Deus deu a ela, como discípula de Cristo, ela resolve acrescentar na vida dessas mulheres. Agora, gente, imagine o tipo de mulheres agora que Dorcas vai se envolver, vai conviver. Mulheres prostitutas, porque a vida, a condição, a lançou para aquela situação. Mulheres abandonadas. Você já conviveu com mulher abandonada? Com mulher sem perspectiva de vida? Convive um pouco com esse tipo de mulher. Mas Dorcas se posiciona diante da proposta que Deus fez a ela. Diante da proposta que Deus fez a ela. Mesmo em um contexto hostil, em um contexto que não se via possibilidade de nada. Ela, como discípula de Jesus, ela se coloca com seus talentos, com a sua agulha, com aquilo que Deus deu a ela, e começa a costurar relacionamentos. Começa a construir relacionamentos. Boa, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei a situação, o contexto que você está vivendo, porém há um propósito da parte de Deus. Se Deus te colocou lá, você poderia não estar, mas Deus te colocou. Aonde Deus te colocou é exatamente o lugar que Ele quer que você esteja. Porém, você precisa entender qual é o propósito de Deus em tudo isso. Você não pode manduar. Você não pode olhar para o ar sem saber. Você precisa estar direcionado pela palavra de Deus. Entender que através da sua vida será feito um propósito da parte de Deus. Você é a pessoa que Deus escolheu para que o propósito dele seja concluído, concretizado no lugar exatamente que você está. Deus não lhe deu dons, e nem talentos, nem qualidades para você segurar. Não pode ser para você. Você precisa multiplicar aquilo que Deus lhe deu. Você precisa ser uma árvore frutífera. Um discípulo, a marca de um verdadeiro discípulo é quando ele tem algo da parte de Deus, ele consegue multiplicar. Irmãos, ela começa a mudar a vida daquelas mulheres. Ela poderia, com a posição que ela estava, com a espiritualidade que ela tinha, ela poderia estar em outro lugar que lhe favorecia algo, mas ela entende o propósito de Deus. Ela entende que naquele momento Deus a escolheu, ela chamou ali, porque ela precisava edificar vidas. Glória a Deus. Será que você consegue entender qual é o propósito de Deus para você? Será que você consegue entender que tudo isso precisa de fé? Tudo isso precisa de posicionamento, de disponibilidade. Gente, a obra de Deus não precisa de voluntário. O voluntário faz quando ele quer, é uma voluntariedade. Precisa de corações disponíveis. E de pessoas que estão dispostas
a abraçar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, o ministério não é isso que a internet mostra, o lado bonitinho, os bastidores são difíceis. É como você pegar uma bailarina, que os movimentos dela são tão precisos, tão bonitos, que parece que já nasceu na sala de parto, já estava fazendo aqueles movimentos lindos. Mas quando ela tira as sapatilhas, você vai ver os pés. Atrás dos bastidores, as dores e as dificuldades. Não é só a parte gloriosa, porque na caminhada do Evangelho existe mais dores do que glória, gente. Existe mais dificuldade do que glória. Mas na caminhada de Dorcas, a Bíblia diz que ela adoece. E não especifica um tipo de doença. Ela adoece, ela fica doente, mas ela continua construindo relacionamentos. Ela continua, porque o que eu entendo aqui? O dia mau chega na vida de todo mundo. Chegou na vida de Dorcas. O dia mau chegou. Mas quando eu olho para Dorcas, eu entendo que a minha dor não é maior do que o meu chamado. Eu entendo. Porque ela não para diante da dor. Ela continua trabalhando, ela continua servindo, ela continua edificando, ela continua produzindo. Então, o que eu aprendo com Dorcas? Que mesmo nos dias maus, eu continuo produzindo para a glória de Deus. A vida é feita de estações. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Você precisa ter discernimento. A grande sacada, gente, é a gente ter esse discernimento da parte de Deus. Entender qual é a estação que nós estamos vivendo. E para nós entendermos essa estação que nós estamos vivendo, a gente precisa viver conectado. Assim como eu me conecto com a internet, com as redes sociais, eu preciso ter uma conexão maior com Deus. Porque é dentro dessa conexão que a minha espiritualidade vai se desenvolvendo. E aí eu vou entendendo qual é a estação que eu estou vivendo. Dor é mesmo uma estação de dor, porque o dia mal chega. E, pessoal, eu acredito que aquelas mulheres, além de Dorcas, estão ensinando uma profissão, gente, de prostituta, de abandonadas. Elas se tornam costureira de alta costura da sociedade. Se tornam mulheres ali que têm uma profissão. E aí Dorcas começa a fazer um trabalho espiritual, porque ela é uma discípula de Jesus. O grande propósito era restaurar espiritualmente a vida daquelas mulheres. Porque uma mulher restaurada, ela restaura a sua casa. Uma mulher restaurada, ela restaura a sociedade. Uma mulher restaurada é uma mulher edificada para a glória de Deus. Mas mediante a luta, ela continua o seu bom trabalho. Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Se você verdadeiramente é um discípulo, porque existe uma diferença, gente, entre seguidor e discípulo. Entre aquele que segue, daquele que se aproxima só por uma necessidade. A Bíblia diz sobre multidões que seguiam a Jesus. Uns pela comida, outros pelos milagres. Mas o discípulo, ele segue os passos do seu mestre. Ele reproduz as obras. E quando ele verdadeiramente está posicionado, ele faz obras maiores, porque foi o que o próprio Cristo falou sobre nós. Se eu me posicionar, é um grande desafio, gente. Nós temos uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de renúncia, uma vida de entrega todos os dias, e o desafio é todos os dias. Eu falo e torno a repetir, não existe uma blindagem espiritual. Todos os dias é entrega. Porque todos os dias o pecado está ali à porta batendo. Todos os dias tem a tentação. Todos os dias. Quando você resolve se posicionar, as tentações se intensificam. Parece que ficam maiores. É quando você começa, é mais ou menos assim. Eu comparo muito a musculação à vida espiritual. Principalmente uma disciplina chamada oração. Porque oração a gente é disciplina. Minha mãe falava assim, pastora Kelly, aí eu dei um dom de orar. Mas não existe um dom de orar. Porque orar, gente, é trabalhoso. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Você tem uma vida de oração. E oração é um estilo, né? Como tem o veganismo, como tem alguns estilos de vida. Essa espiritualidade, essa disciplina espiritual, ela tem que ser um estilo de vida. E a musculação, gente, é a mesma coisa. Você está lá, você treina, você progride carga, você faz um monte de coisa. Você olha, assim, você vai ver um músculozinho. Porque o negócio está acontecendo de dentro para fora. Existe um processo de construção. Existe um processo de construção. Você não vê resultados imediatos. Assim é a nossa vida espiritual. Você tem que se dispor em plantar, em alar a terra, em preparar o terreno.
assim. A vida espiritual é dessa maneira. E Dorcas estava fazendo um grande trabalho espiritual. Mas como eu disse, o dia mal chegou na vida dessa mulher. Só que a Bíblia diz, gente, olha, a marca de um verdadeiro discípulo. Quando eu olho para Dorcas, eu vejo a marca de um verdadeiro discípulo. Ela era uma mulher que produzia boas obras. E produzir boas obras é quando você marca a vida de pessoas positivamente. De uma forma ou de outra você marca a vida de uma pessoa positivamente. Um dia eu estava lá na Carol, vendo essa palavra ali, aproximou uma moça que era a sua Débora. Paz do Senhor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, minha querida. Ela falou, você não vai lembrar de mim. Mas há 12 anos você foi na minha igreja. Você ministrou e cantou um louvor. Eu estava caído espiritualmente, minha família, a partir daquele dia, irmã Débora, através da sua vida, porque eu só fui um vaso de Deus. Eu só fui boca de Deus naquele momento. Naquele dia, o Senhor começou a restaurar a nossa vida. Eu falei, Jesus, eu fiquei preparado, segui ela, glorifiquei a Deus por tudo que aconteceu na vida dela. Nós estamos firmes hoje, exercendo o ministério da igreja. Fiquei muito feliz. E aquele dia, gente, eu saí de casa, falei, Jesus, eu não quero pregar mais, eu não quero cantar mais, eu quero ficar sentadinha. É muita coisa, é muita pressão, é muita dificuldade, porque gente. É muita pressão, fora as percepções, fora muita coisa. E aí, o que aquela moça me falou foi a resposta de Deus na minha vida. Continua. Mesmo na dúvida, mesmo na dificuldade, continue produzindo. Glória a Deus. Às vezes você não está vendo fruto ainda, mas alguma coisa está acontecendo. A semente precisa morrer para depois ela germinar. Crescer é um processo, gente. É porque nós estamos tão contaminados pela sociedade, pela época que nós vivemos. Nós queremos tudo para agora. Nós queremos tudo para agora. No começo do ano, quando eu entrei na musculação, eu falei para ela que eu contratei até um profissional. Olha para você. Só que eu fui na ideia de 2 meses já veio cheio. Aí ele começa comigo e falou, ô, Dom, eu falei, você não é isso não, não é mima. Não existe, então nós não vamos nem fechar, porque isso não existe. Porque nós estamos acostumados para ontem, ninguém quer construir mais. Por que, gente, esses fast food fez tanto sucesso? Essas casas de bolo, ninguém quer mais, gente. Pegamos ó, você vai lá, gema, bater a clara, ninguém quer mais essa perda de tempo. Vai ali na casa do bolo e compra. Eu estou dizendo que é errado, não é errado, vai utilizar seu tempo para uma bênção. E tomara que esse tempo for utilizado, você usa para a glória de Deus, para a palavra de Deus, para buscar a Deus, para produzir boas obras na vida de alguém. E hoje em dia eu não vou de mandioca. Quem é que quer pegar mandioca? Descascar mandioca, ralar mandioca, ninguém quer fazer isso. Por isso que é muitas casas de bolo. Você quer sair daqui, já passar ali, comprar um frango assado, isso é legal, isso é bom. Mas a gente não pode trazer isso para a vida espiritual. O nosso grande problema é que nós trazemos todo esse barulho, tudo isso para a nossa espiritualidade. Tudo isso não é. A vida espiritual é construída. Quem já fez crochê? Eu gosto de crochê. Você vê uma linda toalha, é construída, mas destruída, é só puxar o fio assim, né? Mas a agulhinha ali, ó, pontinha. Assim é a nossa espiritualidade. Então, eu vejo essa marca de um verdadeiro discípulo na vida dessa mulher. Ela estava construindo uma cidade pobre, gente, cheia de prostituta, de mulheres abandonadas, amarguradas. Mulheres que usavam o seu próprio corpo para trazer o sustento. Dorcas estava construindo um legado. Um ambiente que Deus te colocou, Deus me colocou como um propósito para você construir um legado, independente da sua dor, independente da sua dificuldade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ela era cheia de boas obras. Uma mulher cheia de boas obras. Coisa linda, Jesus. Por que nós estamos cheios? A minha pergunta nessa manhã é essa. Quais os frutos que nós estamos produzindo? Qual é o tipo de fruto? Porque a Bíblia diz que por esse fruto conhece a árvore. Qual é o tipo de fruto? Eu estou cheio de quê? Gente, ela adoece. Eu tenho certeza que aquelas mulheres passam a amar Dorcas devido ao trabalho, a entrega que ela fez na vida, da forma que ela vinha marcando a vida daquela mulher. Só que Dorcas adoece. Eu sei. Vamos fazer campanha, vamos orar, vamos colocar no nome de Deus, o nome de Jesus vai ser curado. Ele levou sobre todas as nossas enfermidades. É isso que nós profetizamos. É isso que nós profetizamos. Na vida dos nossos irmãos está passando por um processo de enfermidade. Não é isso que nós profetizamos, mas existe um propósito maior da parte de Deus. É lógico, irmãos,
quando estamos bem, de vento em polpa. Existia um propósito maior. E eu aprendo aqui que nós devemos nos cercar de pessoas que querem o nosso bem. Porque quando Dorcas morre, a cultura daquela época era lavar o corpo. Não era nem por questão de higiene. Aqui, se alguém morre, eu acredito que na preparação do corpo, né, para ver o velório, tudo o corpo é dado banho, é feita uma higienização por questão de higiene. Mas lá não. Era uma questão de espiritualidade. Eles lavavam o corpo e colocavam no quarto alto. Porque a cultura judaica, eles entendiam, irmãos, que o espírito ficava ali, sabe, por 3 dias ali, né? Por 3 dias, em qualquer momento a pessoa podia ressuscitar. Eles tinham essa heresia, essa cultura herética deles, né? E o que elas fazem? Elas mandam chamar Pedro. Agora, eu não sei se chamaram Pedro para fazer um culto fúnebre, não sei qual foi a intenção. Mas se foi um culto fúnebre, o propósito de Deus era maior. O propósito de Deus era vida. O propósito de Deus era ressurreição. O plano dele sempre é maior. A obra dele sempre é maior. Muito maior. Porque Dorcas se cercou de pessoas que quando o dia mal chegou na vida dela, choraram a sua dor e reconheceram os seus frutos. Então a importância, gente, de bons relacionamentos. A importância de você desenvolver uma espiritualidade. A importância de você preparar o terreno. Essa é a importância. Pedro chega, essas mulheres levam ele até onde o corpo de Dorcas estava, mostra para ele as obras. Elas choram. Dorcas, aquele choro estava provando que aquela mulher era necessária naquele ambiente. A minha pergunta para você é: se você sair do ambiente que você convive, as pessoas vão chorar a sua falta ou vão dizer graças a Deus por embora? Graças a Deus. As pessoas vão sentir a sua falta pelas boas obras que como discípulo de Cristo você praticou, ou as pessoas vão até fazer um culto de ação de graça porque você foi embora. Você precisa. O nosso grande desafio hoje, nos nossos dias de hoje, é marcar positivamente a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quebrar alguns padrões espirituais, mas somente através de uma vida, de um relacionamento com Cristo. Só se você for discípulo. Você vai conseguir desenvolver essa espiritualidade em você, para você marcar positivamente a vida das pessoas. Essa manhã eu te convido para você refletir de que você está cheio. Do que seu coração está cheio? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, para onde está nos guiando? Será que está te guiando para uma vida frutífera, para a glória de Deus? Será que está lhe guiando para que você produza positivamente na vida das pessoas no ambiente que você está convivendo? Será? Será que tudo que você está passando te paralisou ou fez você continuar produzindo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Ainda que o ambiente seja hostil, te incomoda, te traz dor, mas são dores necessárias. São dores necessárias que fazem crescer. É a mesma dinâmica de um músculo quando ele é trabalhado e elevado até que falha. No descanso ele vai crescer, ele será fortalecido. E existem situações que nós somos levados até o último estágio, que é a falha, a fadiga. Mas quando aprendemos a descansar em Deus, entender que há um propósito maior, existe crescimento na nossa espiritualidade, gente. Existe crescimento. Então Deus procura nessa manhã alguém que se disponha, alguém que se coloque diante dele, alguém que se coloque, alguém que se disponha para a glória do nome dele, é um coração disposto. Deus não está procurando voluntários, porque voluntariedade faz quando quer. Deus está procurando corações comprometidos com o reino. Glória a Deus. Comprometidos com a sua obra. Deus procura mulheres como Dorcas, que tem talento, tem condição, tem posicionamento e se coloca em um ambiente hostil para mudar vidas. Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. O ambiente que você passar, existe um propósito de Deus. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Eu já caminho para o final. Uma época, irmãos, eu fui viver
E aprendi. Conheci uma moça chamada Marinéia, ela vendia umas roupas, tinha um carro, e ela falava assim, Débora, vamos fazer assim, você faz as balinhas e a roupa, o cliente que eu vou, você já oferece as balinhas, a gente já ora, já faz a obra de Deus, vamos e vamos. E uma vez eu me lembro como hoje, nós fomos umas 3 vezes na casa dessa cliente dela, mas a gente não viu. Nesse dia, olha, nós fomos passos de nome bons, são confirmados por Deus. Aonde Deus chegou, você está indo para passear, existe um propósito da parte de Deus. Dorcas não foi passear em jogo, ela foi construir um legado. Ela foi ser uma discípula de Cristo e marcar as vidas das pessoas positivamente. Essa mulher estava conversando com essa minha amiga do lado do carro, aí ela dá a volta, coloca a mão no ombro e fala assim, Débora, eu gosto muito de você. Eu era crente, a gente pelo amor de Deus, era crente. Débora, eu gosto tanto de você. Eu veio falar assim, Maria, eu também gosto. Eu falei, Maria, eu também gosto de você, mas existe uma pessoa que lhe ama, e o nome dele é Jesus. Eu não perdi a oportunidade de evangelizar e falar de Jesus. Os olhos dela enchem de lá, ela começa a chorar. Eu falei, meu Deus, uma oportunidade. Eu falei, Maria, você quer que a gente entre na sua casa e faz uma oração? Ela falou, eu sou muito santo, eu tenho um lugar, eu tenho centro, mas eu gostaria que vocês orassem. Marinéia é uma convertida. Eu falei, Marinéia, nós vamos orar, tu não fechou. Em nome de Jesus, quando eu essa mulher vai desertar, não fez coisa. E orando. Porque, meu Deus, antigamente não existiam essas coisas que a gente usa hoje, né? As bonitas, eu vou colocar, posso talvez ser, fica aquela assim. Não existia, né? Era o máximo que a sua cortiça mal feita, mas a mulher tinha um momento de questão. Pegando a sua mãe, vou pegar ela pegando as pessoas que estavam assim, vai caixando e ela Marinéia não fechou. E nós começamos a orar, mas ela começou a passar mal. Suar, passa mal, passa mal. Eu falei, Jesus, amarra todo mal. A oração que eu fiz naquela casa, naquela noite, eu falei assim, Senhor, aqui nesse lugar são invocados vários espíritos e entidades. Mas nós invocamos o teu Espírito, o Espírito de Deus, para entrar nesse ambiente, para transformar, para fazer uma obra. Irmãos, quando nós oramos assim, quando essa oração foi liberada dessa forma, o cachorro dela falava, fazendo, cai, rodando. Eu não sei se é um inimigo que pegou o cachorro, o que aconteceu? Essa mulher cai envergonhada, e Maria se deixa dos poderes, ela fala inimigo, eu falei, não, Maria não é hora, não, fica ligada. A partir daquele momento, não sei se você nós começamos a fazer uma coisa na casa dela. Glória a Deus. As pessoas que iam lá se vencer, as pessoas que iam lá receber não sei o quê, orientação para trabalho, nós começamos a orar. Aquelas pessoas começaram a entregar a vida para Jesus. Gente, através de um pacotinho de bala. Olha o que Deus faz. Marcando de uma forma positiva, como discípulas de Cristo, de uma forma positiva naquela mulher. Nós viemos embora, fui embora de lá para cá, deixamos uma congregação e entregamos para a Assembleia de Deus na Madureira. É isso que Deus quer de nós. Coisa linda, Jesus. É o momento certo, a hora certa, você está ligada para o plano de Deus, a obra de Deus, o propósito de Deus. É desse jeito. Louvado seja Deus. Talvez você não convive Coisa linda, posturas como outras. Talvez você não é uma costureira. Eu sou uma costureira, né, do povo. É isso. Mas o que Deus lhe deu serve como instrumento para você construir um legado aonde você está. O que Deus lhe deu. Qual é o talento que Deus lhe deu? Talvez você não consiga cantar como eu, como a pastora quer, como alguns aqui, não consegue cantar, não consegue se expressar. Mas de uma forma ou de outra, Deus pode te usar de uma forma tremenda. Eu creio, Jesus. Coisa linda, Deus. É só você se dispor. Não é voluntário, não. Quem precisa de voluntário é obra espírita. Deus precisa de pessoas comprometidas com essa obra. Lembra de Maria? Maria era novinha, gente. Os estudiosos dizem que ela tinha de 14 para 16 anos. O anjo aparece para ela e fala assim, olha, Deus tem uma proposta para vocês. Esse ano, no filho de Deus, ela estava noiva. E os noivados antigamente pegavam não, hoje é não marido. Pô, vive junto, fala que está namorando. Ah, você está vendo? Você vai namorar, seu marido está vivendo junto. Tem vida marital. Hoje está vivendo 10 anos, eu vi 10 anos com meu namorado. Eu falei, meu Deus, eu não entendo isso. Eu namorado assim, meus 9, 15 anos, eu namorado na Rebeca, eu essa bagunça, né? Toda. Mas antigamente não. E ela só diz assim, eis-me aqui. Eita, Jesus. Ou ela não pesou, que não chamava ninguém, depois de ela não pesou. Ela não pesou, porque Deus sabe da dificuldade. Deus quer ver a disponibilidade. Você está disponível? Amém. Jesus. Glória a Deus. Quem está disponível para uma obra
aí as dificuldades, como a gente está vendo, as dificuldades que você está tendo, para ter uma vida de oração, de comunhão, de convicção, para você receber o direcionamento dele. Diga a ele, eu quero orar por você e por você. Diga a Deus, quão difícil é o terreno, o ambiente que você está tendo. Quão humilhante é. Oh, diga ao Senhor, ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. Diga ao Senhor que as coisas, às vezes, de apaziguar mais, estão se levantando, estão criando mais volume. Estão criando mais volume. Diga a Ele isso. Mas não esqueça, Ele tem comando. Diga assim, isso aqui, Senhor, as dificuldades são tantas, mas o meu coração está disposto, está disponível. Senhor, nesta manhã eu oro, nós oramos no nome de Jesus, acreditando, Senhor, acreditando em um coração cheio de expectativa na obra que o Senhor tem. E eu posso dizer por cada um que está nessa casa, pode contar conosco, pode contar conosco, nos levanta, Senhor, para que uma obra seja realizada, para que possamos construir um legado para a glória do Teu nome, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja no nosso ambiente de trabalho. Senhor, não sei onde é, mas que Teu Espírito Santo nesta manhã possa tomar um novo direcionamento, que Teu Espírito Santo nesta manhã possa capacitar, fortalecer, Senhor, e cada um que está aqui, se tem levado uma vida de oração, entender que no tempo certo vai acontecer, que Deus está fazendo, e que Ele não depende de uma voz humana, que Ele não depende de uma avaliação humana, Ele não depende de um termômetro humano, não, Ele está trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha no turno da noite. É um caminho de Deus para nós. Oh, Espírito Santo, essa é a nossa oração nessa manhã. Acreditando, meu Deus, acreditando que o Senhor fará infinitamente que a Tua obra e coração disponíveis, homens como Neemias, oh Jesus, homens como Josué, meu Deus, como mulheres como Maria, meu Deus, como Dorcas. Nós nos levanta, meu Deus. Nos levanta para a glória do Teu nome. É isso que nós precisamos. Talvez não é nem o que queremos. Porque o que queremos faz mal para nós mesmos. Mas nós precisamos. É disso que nós precisamos. Continua conosco, Senhor. Continua conosco nessa manhã. Oh, que Deus. Em toda a minha vida, ó Senhor.